Meus amados irmãos, boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais um devocional, 14 de julho do ano de 2020. Obrigado por sua presença, obrigado você que está ligando o seu celular aí e estava esperando a nossa entrada, a nossa conexão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que nesse período de isolamento você possa estar ainda mais firme no Senhor e, conforme a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem será o primeiro boa noite do dia, ou pelo menos do nosso devocional? O irmão Israel Cine. Um abraço para você, irmão Israel, assim como para todos os nossos queridos e amados que estão sempre conosco aqui, certo? Nós estamos já para mais de 3 meses de pandemia, de isolamento, e Deus tem nos colocado no coração o ministério de devocionais. Todos os dias, às 20 horas, temos tido um tempo aqui como se fosse um culto doméstico das nossas casas, dos nossos lares. Então, muito obrigado pela honra, pelo prazer de poder entrar aí na sua casa e falar um pouquinho daquilo que é tão precioso, que é a palavra de Deus. Convido você a estar compartilhando esta transmissão, tá bom? Então, esteja aí no seu equipamento, seja o celular, o notebook, seja onde for, esteja compartilhando a nossa transmissão para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas assistindo este devocional e principalmente se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. A nossa série de devocionais dessa semana tem o título As Rejeições Impactantes da Bíblia. Nós estamos falando sobre pessoas que rejeitaram Cristo. Apesar de estarem tão perto da salvação em Jesus Cristo, eles resolveram, não, eu não quero Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. É verdade, isso aconteceu não uma vez, mas várias vezes na Bíblia. Então vamos hoje, mais uma vez, ver na Palavra de Deus uma pessoa. Com certeza, é uma das rejeições mais impactantes da Palavra do Senhor. Quem seria esta pessoa? Quando nós entramos com a série de devocionais, com esse tema, eu tenho certeza que você pensou, o pastor Wagner, uma das noites, ele vai falar sobre ele. Exatamente. Hoje à noite, nós então vamos falar sobre rejeições impactantes da Bíblia. E hoje à noite eu convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 4. João, capítulo 18, versículo 4, diz a palavra de Deus. Temos aí na projeção, você pode acompanhar, ou na sua Bíblia, ou também aqui apenas ouvindo a leitura. Diz a palavra do Senhor, João 18, 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, o que traía, estava com eles. Hoje à noite nós vamos falar sobre Judas, uma das traições das rejeições mais impactantes da Bíblia. E o nosso tema hoje à noite é traição também é rejeição. Vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra. Abençoe, ó Pai, cada pessoa que vai estar ouvindo e que possa dar atenção, procurar entender o que a palavra de Deus diz e dar um passo de fé ao lado de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador pessoal. Eu oro, Pai, porque eu dependo de Ti. Use a minha vida agora com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Traição também é rejeição. Aqui vemos Jesus sendo traído. A história ela é contada não apenas no Evangelho de João, mas ela é relatada também em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Vemos aqui então, em João também, vemos aqui uma porção bíblica sendo desenvolvida pelo evangelista João, além dos outros evangelistas, uma porção bíblica assim com detalhes que poderíamos trazer muitas mensagens. Com certeza não é a primeira vez que você ouve uma mensagem sobre Judas Iscariotes e a maneira como ele traiu Jesus Cristo. Aqui nós vemos,
a palavra traição na nossa projeção. Já percebeu como a palavra traição ela é forte? Independente da área em que você a aplica. Por exemplo, na área familiar, quando um membro da família trai um outro membro, é muito impactante, não é verdade? O inimigo ele sempre tenta ter vitória, né, para fazer com que as famílias sejam destruídas. Por exemplo, na área conjugal, pior ainda, não é verdade? Percebe como Satanás ele atua muito nessa área e como de uma maneira até comum, é normal no mundo, a traição na área na vida conjugal. Estatísticas revelam que, né, em algumas regiões no país, no Brasil, mais de 65% dos homens admitem trair suas mulheres. E a estatística feminina, na pesquisa que foi feita, estava acima da casa também de 50%. O mundo é assim, o mundo prega que trair não é pecado, não é problema, né? Mas a Bíblia ensina diferente. Traição na área social também. Você já teve algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa que traiu você? Eu já fui traído algumas vezes. E até mesmo na esfera eclesiástica. É muito ruim, né? É terrível. Isso magoa bastante. Nós temos que administrar perdão. Que Deus nos ajuda. Com certeza Deus nos ajuda. Porque se não for o perdão de Deus sendo efetuado por nós para com aqueles que nos traíram, a gente sofre demais. Nós sofremos mais do que a pessoa que traiu. Esta é a grande realidade. Então nós poderíamos ilustrar sobre tantas coisas. Recentemente nós vimos no campo político uma traição impactante, muito forte. Até mesmo no esporte nós vemos que muitas vezes acontece algum tipo de traição. Poderíamos também falar sobre traições na área profissional. A verdade é que traição, ela sempre é um assunto assim muito de peso, principalmente na esfera espiritual. Porque, como eu disse, para o mundo isso não é grave, mas para Deus é um assunto que precisa ser tratado. É um pecado que precisa ser confesso e precisa ser abandonado por nós, não é mesmo? Muito bem, Judas traiu Jesus Cristo. E hoje à noite nós queremos falar sobre isso, que traição também é rejeição. Se nós estamos essa semana falando sobre as traições impactantes da Bíblia, as rejeições impactantes da Bíblia, é claro que nós temos que falar sobre traição de Judas, porque a traição dele também foi uma forma de rejeição. Então, o que é que nós podemos aprender sobre isso? A traição traz alguns destaques, a traição de Judas traz alguns destaques que se assemelham e se aproximam muito à rejeição que muitas pessoas estão fazendo contra o ministério de Jesus Cristo, a obra de amor tão grande de Cristo. Muitas pessoas hoje, 14 de julho do ano de 2020, é verdade, muitas pessoas hoje estão também traindo Cristo, rejeitando Jesus Cristo. E pode ser que você, sem perceber, sem pensar, esteja agindo e fazendo a mesma coisa. Por conta disso, nós vamos tentar trazer alguns ensinamentos nesses minutos que nós temos sobre traição também é rejeição. Então vamos a eles. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos mostra aqui, algo muito claro. Nós vemos as pessoas que traem ou que rejeitam Cristo, muitas vezes são pessoas dos nossos lugares. É incrível, mas pessoas que estão sentadas nos lugares onde nós estamos assentados. Olha que impressionante, porque a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 18, versículo 2, e Judas que o traía também conhecia aquele lugar. Que lugar que era aquele onde Judas combinou de entregar o Senhor Jesus Cristo, e o sinal seria um beijo no seu rosto? Aquele lugar seria o jardim do Getsemane, certo? A palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite. Aquele lugar, o Senhor Jesus, a Bíblia até nos fala ali, era um lugar
que muitas vezes o Senhor Jesus se encontrava ou levava os seus discípulos para ter tempo com eles ali. Ela parecia ser, então, por conta dessa conduta do Senhor Jesus Cristo, parecia ser um lugar assim de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar em que ele pudesse, como a própria Bíblia mesmo diz, se separar para orar e ter o seu tempo com o Pai Celestial e também ter comunhão com os seus alunos, vamos dizer assim, com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Judas conhecia aquele lugar. Sabe, irmãos, nós aprendemos em primeiro ponto nessa noite, nós aprendemos que as pessoas que rejeitam Cristo, muitas e muitas vezes eles estão nos lugares em que Cristo está. Eles estão na comunhão da igreja. As pessoas que rejeitam Cristo, eles carregam suas Bíblias, verdade. As pessoas que rejeitam Cristo, eles têm ministérios. Eles muitas vezes, eles até cantam em conjuntos de jovens, eles estão cantando no coral. Eles conhecem muito bem esses lugares. Tanto é verdade isso, que se você agora, exatamente agora, colocar a sua memória para pensar um pouco, você vai se lembrar de quê? De pessoas que hoje estão afastadas dos caminhos de Deus e eles cantaram no coral da sua igreja. Não é verdade? Pessoas que estão afastados, desviados mesmo dos caminhos do Senhor, nem estão pisando na igreja. Eu não estou falando por causa do isolamento, mas por conta da sua vida. Pessoas que até foram batizadas. Eu conheço pessoas hoje desviados que foram até obreiros, né, servindo ao Senhor em obra missionária. E hoje não é que aconteceu algum problema de queda, porque infelizmente todos nós estamos propensos a cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide, não caia. Mas estou falando sobre rejeição mesmo, pessoas que definitivamente resolveram não estar mais nos lugares onde o Senhor Jesus Cristo esteve. Não estar mais, não pisar mais nos lugares onde a adoração, o culto ao Senhor é celebrado. Pessoas que resolvem não estar mais no lugar da mordomia, né, cristã, no lugar da adoração, no lugar de ensino da palavra de Deus. Puxa vida, aqui eu teria tantas histórias para contar para você. Eu me lembro de acampamentos que eu fui, eu vi tantos e tantos jovens no altar chorando, decisões que foram tomadas, pessoas que estiveram nos nossos lugares de acampamentos, de conferências, de cultos, de ministérios, de visitação, de evangelismo, e etc, etc, etc. Como Judas. Judas conhecia aquele lugar. Judas, ele está pisando num território em que ele esteve muitas vezes. Ele conhecia o jardim do Getsemane. Ele muitas vezes esteve ali com os outros discípulos do Senhor. Ele ouviu muitos ensinamentos de Cristo. Ele com certeza ouviu e orou muitas vezes ali na comunhão dos discípulos. Em primeiro lugar, sobre traição também é rejeição, e rejeição também é traição. Nós vemos que as pessoas que rejeitam Cristo, muitas vezes são pessoas dos nossos lugares. Tome cuidado. A Bíblia, como eu disse, nos alerta para estarmos sempre atentos. O inimigo anda em derredor, buscando a quem tragar. E se você hoje está num lugar de glória, num lugar de bênção, se está na presença de Deus, está servindo ao Senhor, agarre-se a esse lugar, fique firme, não saia daí, porque não vai valer a pena, e a história de Judas mostra isso. Em primeiro lugar, primeiro ponto, pessoas dos nossos lugares. Segundo ponto, sobre o texto bíblico nessa noite, nós vemos pessoas com seus altares. A Bíblia nos fala no versículo 3, tendo, pois, Judas recebido a corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Chama sua atenção agora para Judas. A Bíblia fala então que ele recebe toda esta equipe, uma equipe de sacerdotes, de fariseus, de soldados romanos, de soldados do templo,
E eles vão, como com todo esse arsenal, eles vão para o lugar que Jesus estava. Até parece que precisava de tudo isso, né? Como que se Jesus ele fosse tentar revidar, mas eles foram ali preparados para parece que para uma guerra, uma luta contra Jesus ou os seus discípulos. Mas nenhuma luta aconteceu aqui, nada disso aconteceu. A Bíblia então nos mostra que junto com o que? Fariseus, junto com esses sacerdotes religiosos, junto com os soldados armados, com lanternas, com armas, com todo esse aparato, com tochas, né, ali, sabe quem está? Está Judas. Mas muito mais do que chamar a sua atenção para Judas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse pessoal, muito mais do que isso, sabe onde Judas está aqui? Ele está no seu altar. Ele conseguiu aquilo que ele queria. O que ele queria? Ele queria dinheiro no seu bolso. Ele negociou Cristo. Ele resolveu entregar Cristo por algumas moedas que pudesse, né, realmente satisfazer o seu ego, por uma boa quantidade de dinheiro. Então agora Judas, ele temporariamente ele está satisfeito. Ele está no seu altar, no altar do dinheiro. Ele está no altar realmente daquilo que ele queria. Ele está ali, né, no seu altar. Meu amado, tome muito cuidado, porque aquilo que você realmente almeja, aquilo que você mais quer na sua vida, pode fazer com que você rejeite Cristo. Era pecado ter 30 moedas no bolso? Não, não era pecado. Não é pecado ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o pecado. É pecado passear? É pecado entreter? Não, não é pecado. Mas se passeios e entretenimento tiram você da comunhão, ou da presença, ou de uma devoção a Deus, isso se torna pecado. Então, as coisas não são pecado. Muitas delas, na verdade, não estão... A Bíblia não está falando que aquilo é pecado, mas aquilo que ocupa o lugar de Deus e se torna um altar na nossa vida, acaba se tornando pecado. Então, muitas coisas não são pecado. Mais uma vez eu digo, as 30 moedas, aquilo lá não era o pecado, mas o coração de Judas naquele altar era o pecado. Meu amado, muitas coisas podem fazer com que você troque Jesus, traia Jesus, fazer com que você rejeite Jesus Cristo. Muitas coisas podem fazer. A própria vida da igreja mostra que isso é verdade. Você já percebeu quantas vezes você trocou o culto por alguma coisa desse mundo? Quantas vezes pessoas trocam culto por futebol na televisão? Quantas vezes pessoas trocam o dia de congregar, de orar na quarta-feira para ir no shopping fazer compra? Quantas vezes pessoas fazem isso? Eu já ouvi até de pessoas que no domingo de manhã eles trocam a adoração, o culto, o ensinamento pela feira. Enfim, eu poderia também aqui dar tantos exemplos de coisas que muitas vezes eu e você, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos negociando e trocando. E é bom ilustrar com a igreja, porque, como eu sempre digo, a igreja é o termômetro da vida cristã. Qual é o seu altar? O seu altar é Cristo ou o seu altar são moedas no bolso? O seu altar é ganhar dinheiro. O seu altar é o seu próprio conforto, é a sua opinião, é a sua família. Qual que é o seu altar? O seu trabalho? Tome cuidado, porque nós vimos que traição também é rejeição, rejeição também é traição, por causa das pessoas nos nossos lugares, por causa das pessoas com os seus altares. Em terceiro e último lugar, nós vemos que traição também é rejeição por causa das pessoas com os seus novos pares. É verdade. Mais uma vez nós voltamos ao texto, versículo 5 diz, e responderam-lhe a Jesus Nazareno, é ele que nós estamos procurando. E disse Jesus, sou eu, e Judas, o que o traía, estava com quem? Com eles. Sabe, é impressionante porque Judas não apenas traiu Jesus Cristo,
Mas no momento da traição, da entrega, o plano, a artimanha, foi de uma maneira que Judas estaria presente nesse momento. Isso, de certa forma, nos revela que agora Judas, ele estava, então, no outro lado. Muito claramente, muito explícito está no texto que agora Judas não estava mais do lado dos discípulos, não estava mais com o Senhor Jesus, não estava no jardim do Getsêmani mais, não estava no lado da oração, não. Judas agora estava com uma outra turma. Tem um ditado popular bem conhecido que diz: diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Agora Judas estava andando com os sacerdotes religiosos. Agora Judas estava andando com quem? Judas estava andando, com os fariseus. Agora Judas estava andando com os soldados romanos. Agora Judas estava andando com outras pessoas. Ele estava andando com outros pares de pessoas. E assim se caracteriza também o quê? A rejeição, a traição. Com quem você está andando, isso vai mostrar de uma maneira muito clara quem você é, o que você acredita, a fé que você tem. Isso não significa que uma vez ou outra nós precisamos estar com pessoas incrédulas, às vezes nós precisamos estar em algum tipo de relacionamento e até dentro de coisas assim que são desagradáveis para o crente, por conta de um contexto. Nós estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo. Precisamos influenciar estas pessoas, nós precisamos levar Cristo e o testemunho de Cristo a essas pessoas. Mas não era o caso de Judas aqui. Judas não era mais do grupo dos discípulos. Judas agora era do grupo dos anticristos, como eu falei semana passada. Os novos pares. Por isso que nós entendemos dentro desse contexto que a história de Judas é uma das rejeições mais impactantes da Bíblia. Porque ele praticamente andou quase 3 anos com Jesus, vendo milagres, maravilhas, ensinamentos e principalmente sentindo o maior amor deste mundo, o amor de Cristo. A Bíblia diz que o amor dele é eterno. O amor dele é tão maravilhoso que é capaz de dar a sua própria vida e morrer pelos nossos pecados. Judas viu isso pessoalmente, com seus próprios olhos físicos. Mas ele resolveu andar com novos pares. Com quem você está andando? Traição também é rejeição. Que história impressionante a história de Judas. A história de Judas revela tristes coincidências, porque hoje também muitas pessoas, semelhantemente a Judas, estão agindo da mesma forma. Pessoas que estão nos lugares em que até a palavra de Deus é pregada e as coisas acontecem, As coisas que agradam a Deus. Mas eles não estão mais lá. Estiveram, não estão mais lá. Pessoas que agora vivem com os seus altares. O altar do dinheiro, o altar dos seus próprios sonhos, objetivos. Judas foi assim. E pessoas com novos pares, novas companhias. Bem, o final de Judas, todo mundo sabe. Ele viu que tudo aquilo que ele fez, toda a sua escolha, não valeu a pena. E ele foi e tirou a sua própria vida. Aprendemos nessa noite que traição também é rejeição. Não traia Cristo. Não rejeite o Senhor Jesus Cristo. Vá até Ele. Realmente entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e deixe que o mais Ele fará. Abençoe, Senhor, cada pessoa que ouviu, colocando no coração do crente a gratidão pela salvação em Cristo, e aqueles que ainda não são convertidos, que possam entregar suas vidas ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, estaremos aqui amanhã
para o nosso culto de oração e estudo da palavra, e o devocional volta na quinta, às 20 horas. Terminamos então com a nossa divisa que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?